E aí, pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos, todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, à nossa narrativa, com um conto muitíssimo interessante com o título de O Modelo de Pickman. Esse conto foi lido por minha pessoa. Tem uma edição aqui que eu tenho da editora Pandorga que tem esse conto, tá? Vocês podem achá-lo traduzido, mas eu li no original, nessa edição aqui da Delphi Classics, que tem todo o trabalho do Lovecraft no inglês original. Então esse conto tem tradução, sim. Ele foi escrito em 1926 e publicado pela primeira vez em outubro de 1927 na revista Weird Tales. E qual que é a história do conto? Vamos lá. Bom, o conto é sobre... na verdade, ele é escrito de uma maneira muito interessante, porque ele é quase como se fosse em segunda pessoa, e ele não é epistolar. Então a gente está acompanhando um tal de Ferber, ele está conversando com o Elliot. Nesse caso, o Elliot é a gente, imagina que o Elliot sou eu aqui, e aí o Ferber, ele está falando com a gente, que é o Elliot, numa cafeteria, enfim, sobre o modelo de Pickman. Todos esses personagens fazem parte de um clube de arte, e aí o Ferber é amigo desse Pickman, que é um artista, ele faz pinturas, né? Ele é um pintor, e ele tá falando sobre como ele teve o medo ele passou a ter medo de becos escuros, de metrô, enfim, de qualquer lugar subterrâneo. E aí ele fala sobre esse amigo que ele tinha, né? Que era o tal de Pickman, que todo mundo ia contra ele, inclusive um dos membros lá do círculo de artistas do qual ele fazia parte, que era o Raid. Ele falava que o cara não era humano. Mas enfim, ele fazia algumas pinturas grotescas e as pessoas não gostavam. Mas o Ferber tinha um fascínio enorme porque ele era um pintor muito bom. Ele conseguia captar aquela essência do Gustave Doré, sabe, tipo, de pegar um macabro, pegar o próprio inferno e transformar numa pintura, sabe? E aí, o Pickman, ele é esse artista, né? Justamente o modelo de Pickman tem o título por conta desse artista, que é o Pickman, e a, sei lá, tataravó dele era uma bruxa e tudo mais, então existe essa conexão com o ocultismo. Eles moram em Boston, né? Todo mundo fica ali em Boston, e aí, certa feita, o personagem do Ferber vai conversar com o Pickman. Ele demonstra-se, né, muito interessado nas discussões que ele tem com o artista, e o artista começa a criar um afeiçoamento, assim, ele vai se afeiçoando à figura do Ferber também. Ele começa a revelar o porquê dele fazer o que ele faz, né, que ele gostaria de capturar. Ele achava que existiam artistas que poderiam capturar, que nasceram para capturar o divino, nasceram para capturar as coisas boas, as coisas belas, e ele achava que também existiam os artistas que nasciam para capturar o macabro, né, para captar de maneira muito, entre aspas, bela, né, mas ou precisa, aquilo que é mal, né, aquilo que é sombrio. E ele fazia isso de uma forma muitíssimo competente. De maneira que o Ferber, ele fica falando, né, com ele, olha, você admira muito o seu trabalho e tudo mais, e o Pickman, ele fala, ó, tem muito material que eu tenho, que eu produzi, que ele não está disponível aqui, porque, enfim, as pessoas se elas já não gostam dessas pinturas que eu produzo, o que elas achariam de outras que eu produzo, né? Se você quiser saber como eu capturo a essência do horror, como eu capto a essência do horror, na verdade, você apenas precisa ir para as favelas. Você tem que acompanhar o lugar mais sujo possível, porque é lá que você vai ver o verdadeiro horror. E é com fascínio que eu tenho uma casa, e lá ele fala, né, de uma favela de Boston, em que ela simplesmente cresceu. E aí ele fala, inclusive, sobre complexos subterrâneos, inclusive que na casa que ele alugou, né, na casa que ele tem, que ele paga uma mixaria, tem um desses complexos subterrâneos. E aí ele fala que as pessoas antigamente elas usavam esses complexos subterrâneos para ir uma à casa da outra, para fugir, enfim. E aí eu, muito interessado,
O Ferber fala, nossa, eu gostaria de visitá-lo um dia. Aí o Pickman fala, podemos ir agora mesmo. E aí eles têm que sair, né? Eles vão de táxi, mas eles têm que sair um pouco antes do táxi para não levantar nenhuma suspeita. Vão até a residência desse Pickman e lá já começa as paradas doidas. Bom, aqui é muito legal como o Lovecraft ele faz referência a alguns amigos dele, inclusive uns amigos sendo o próprio Clark Ashton Smith, que é um outro escritor muito maneiro que a gente vai falar sobre lá no futuro no canal, mas a gente vai falar, ele é muito maneiro. Aí vai falar sobre outros pintores, né, sobre o próprio Gustave Doré, sobre alguns outros pintores que, enfim, tinham como objeto de sua obra, né, o macabro, enfim, o mal, né, o sombrio. E aí ele vai sendo, o Pickman vai apresentando diversos quadros em que criaturas que se assemelham a cães, elas estão assolando a cidade de Boston, elas estão em becos, elas estão no subterrâneo, no metrô, elas estão invadindo a casa de um homem, cheirando, sabe, no cangote, assim, preparando para dar um bote. E aí o personagem principal ele fica assim abismado, inclusive ele, em uma dessas ocasiões ele inclusive dá um grito. Depois o Pickman convida ele para ir para o estúdio, onde ele está trabalhando num estudo de novas pinturas, e é quando ele vê uma imagem que, vocês sabem aquela pintura que eu acho que é Saturno devora seu próprio filho? Imagina uma paródia de Saturno devora o próprio filho, só que ao invés de ser o Saturno, né, representado, é alguma outra criatura Lovecraftiana. O personagem vê e essa criatura e ele dá um grito. Inclusive ele percebe num dos cantos da parede que tem tipo um buraco em que uma espécie de, como posso dizer, uma espécie de cobertura de madeira está disposta na parede. E aí o personagem já fica, né? Nossa, será que esse é um dos buracos que dá para o subterrâneo, alguns dos buracos que ele representou e que de onde essas criaturas saem? Mas enfim, ele continua, ele fica fascinado por uma mistura de horror com fascínio sobre essa criatura, sobre essa pintura, porque ele acha o Pickman, e o Pickman é um exímio pintor. E aí o Pickman fala, né, que é sobre o processo de desenho dele, né, de esboço. E aí o personagem, né, o Ferber, ele fala, olha só, eu fui lá, né, ele está contando pro Elliot, e fala, se prepara, porque nada disso foi o motivo de eu ter ficado apavorado de nunca mais ter falado com o Pickman. Na verdade, o que me aterrorizou foi que eu peguei um papel que estava ali embrulhado do lado da pintura, e aí o personagem, né, do Pickman fala, olha, eu tenho essa câmera fotográfica aqui, que eu tiro fotos de algumas localidades, só para não ter que ficar carregando meu cavalete por aí, ficar com a pintura lá, sabe, tipo, o quadro, enfim, para eu poder fazer o esboço no conforto do meu lar. Eu acho que os dois são suficientemente bons, tanto o local quanto a foto para mim são suficientemente bons, então eu consigo tirar esses modelos. E aí ele fala, não, tranquilo, beleza, e de repente eles são interrompidos por um barulho, o roçar de quase como se fossem garras na madeira, o baque de madeira caindo, e aí o personagem do Pickman tira um revólver, mano, ele vai para outra sala e bem, descarrega o pente, o tambor da arma. E aí você fica, cara, o que aconteceu? E aí ele volta, ele fala, não, foram só os ratos, essas criaturas estão enchendo aqui o local todo. E aí você fica tipo assim, caraca, será que foram os ratos mesmo, parceiro? Beleza, aí eles saem da casa, o Pickman, né, ele fala sobre, enfim, continua falando sobre a sua arte e tudo mais, eles voltam para a rua principal, o personagem principal do Ferber pega um táxi e vai embora, e ele nunca mais volta, porque ele fala que quando ele viu a fotografia da cena, né, que supostamente ele usou como referência, na verdade a criatura que estava sendo ilustrada, ela estava na foto. Ou seja, a gente descobre que o personagem, né, do Pickman, na verdade ele é um pintor realista, e ele estava ilustrando uma cena que estava acontecendo no momento, sabe? Então, tipo, imagina, ele estava vendo uma criatura enorme comendo um humano, assim, devorando, e ele tirou essa foto, sabe?
E aí é lógico que o personagem principal, que é o Ferber, né, ele joga a fotografia no fogo, ele fala o Raid estava certo, né, que é aquele personagem que falava que o Pickman não era uma pessoa humana, né, ele tinha descoberto as portas para os outros mundos, uma forma de atravessar para esses outros mundos. Ele fica tipo assim, depois, e o personagem, né, ele fica tipo assim, eu nunca mais falei com o Pickman depois daquilo. Então, é isso. É um conto muito bom, cara. Ele é muito bem escrito. Mas eu acho que o mais interessante dele é justamente essa pegada, né? Tipo assim, o horror através da pintura. Cada pintura conta uma história, né? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!